Olá pessoal, aqui é a Mel Ferraz e cara, como eu tô feliz de postar esse vídeo. A indicação de hoje é um livro que eu li recentemente e que me destruiu, positivamente falando. Ele é muito emocionante. Eu estou falando do novo livro do Mark Zusak, que se chama O Construtor de Pontes, o mesmo escritor de A Menina que Roubava Livros. Mas o vídeo não é sobre esse livro, inclusive tem um vídeo só para ele, está aqui no cardzinho. Para quem me acompanha há mais tempo sabe que esse autor, esse livro faz parte do Literaturice, então o vídeo lá de anos atrás também está bem especial. Hoje nós vamos conversar sobre essa família que nós temos aqui, que é extremamente peculiar. Estou falando da família Dunbar e o nosso narrador aqui é o irmão mais velho de 5 garotos, então essa família é formada por 5 garotos, os pais, e é o mais velho que vai contar a história dela, principalmente tendo como protagonista o irmão ali do meio, que seria o quarto, chamado Clayton. Clay em inglês é argila e isso por si só diz bastante coisa desse personagem. Eu poderia dizer que é uma história de formação, então um romance de formação, não apenas do Clay, todos os personagens do começo não são os mesmos do final do livro, todos eles se transformam de uma maneira positiva e negativa em alguns sentidos. Então esse livro aqui, ele é gigantesco, de coração, de tudo, a construção dos personagens, eu já posso adiantar para vocês que ela é maravilhosa, mas mais do que isso, o ponto-chave aqui do livro, a maravilha dele é o narrador. Mais do que isso, é a própria escrita do Marcus Zusak. Ela aqui, ela é especialista, gente. Eu nunca vi nada assim. É dele, é só dele. Mas voltando para a história, nós temos então esse núcleo familiar, os meninos, depois que uma tragédia acontece e que ela vai sendo narrada pra gente conforme a gente lê esse livro, o pai deles abandona esses meninos e é por isso que eles têm um outro trauma. Depois disso, depois de um tempo, o pai volta para pedir um favor de um deles, pelo menos, que é a ajuda para construir uma ponte. Então é aqui que a gente, chega ao título. O único irmão que vai aceitar isso, ajudá-lo na construção dessa ponte, é justamente o Clay, o protagonista. Então nós temos esse ponto de partida que é a volta do pai para a casa da família, mas a partir disso também nós vamos voltar para o passado, nós temos muitos flashbacks intercalados com coisas que acontecem no presente, com coisas que vão acontecer ainda, porque o narrador, vejam bem, o narrador é extremamente onisciente, sabe de tudo e ele conta a história do meio a partir do futuro, mas também ele recorre ao passado de tudo para contar as origens dessa família. Então ele vai contar lá desde o passado, quando a sua mãe, uma imigrante, ainda morava na Grécia e ela foi parar no país do seu pai, que é o Michael Dunbar, e eles se conhecem de um jeito também especial, tudo aqui é especial. E vejam só, nós estamos falando de uma história sobre família. Isso me destrói, não sei vocês, mas qualquer história assim, família na literatura é o meu fraco total. E como toda família, essa história aqui envolve muitas reviravoltas, mas reviravoltas bem do cotidiano, normais até, e que na boca de qualquer outra pessoa que não do contador de histórias daqui, que é esse irmão mais velho, narrador desse livro, seria mais uma história familiar, que você, eu, nós temos, sabe? Mas na boca, na mão, na verdade, desse escritor que está ali escrevendo numa máquina, de escrever, que é o mais velho, o Matthew, se transforma em algo, uma
joia preciosa. Para mim esse livro é isso, de tão especial que ele é para mim. Continuando na escrita do livro, o escritor, o Markus Zusak, ele deu uma entrevista falando que queria escrever algo que não fosse tão fácil assim, né, entregue de mão beijada para o leitor, e que se assemelhasse ao movimento das marés ou das ondas, numa questão de vai e volta. Por isso que a gente volta para o passado, depois volta para o presente. E também a gente tem pistas do futuro de acordo com as informações que o irmão mais velho, o narrador aqui, quer dar pra gente. Ele vai soltando pistas. Nesse sentido, ele é um narrador misterioso, mas também irônico e divertido. Divertido muitas vezes porque essa família, ela é totalmente palhaça, assim, doidos. Os caras são muito doidos. Mas também ele é curioso. No final ele até fala: nossa, leitor, eu tô curioso para saber o que você acha, né, dessa história, o que vai dar dessa história. Então, é um narrador que a todo momento está conversando com a gente. Por isso, e também porque ele não entrega a história de todo logo no começo e vai aos poucos deixando a gente curioso, a gente fica até o final querendo saber de toda a história, porque ele constrói aqui de uma maneira tão linda e bela que a costura de todos os retalhos que compõem essa história da família, ela vai aos poucos se revelando pra gente. E ela, como um total, né, mais de 500 páginas, é inteiramente bacana de acompanhar. Então, em nenhum momento eu me senti entediada e a todo momento eu queria saber o que ia acontecer. Em nenhum momento eu falei, nossa, que cansativo isso, sabe? Já poderia ter parado. Não, porque sempre tinha mais coisa pra vir à tona. E essa questão que eu acabei de falar pra vocês, de uma escrita que parecesse, né, simulasse o movimento das ondas, tem muito a ver com a história, porque ela é do começo ao fim permeada por referências literárias e principalmente pela obra de Homero e suas obras clássicas, né, gregas, Ilíada e Odisseia. Na Odisseia você tem muito essa presença do mar, então aqui faz total sentido. Essas referências não são apenas literárias, mas culturais no geral, então tem muito a presença de Michelangelo aqui, e também de filmes. Os irmãos, eles adoram assistir filmes, inclusive é citado Cidade de Deus, nosso filme brasileiro tão famoso e clássico. Então, essas questõezinhas assim de intertextualidade, de referências culturais, me pegaram também por completo, porque são muito legais. E a forma como aparece aqui também é bacana. Porque um dos detalhes, né, disso, da forma como aparece, você tem, por exemplo, os nomes dos personagens que significam bastante coisa. A mãe desses meninos se chama Penélope, que é uma grande personagem da obra Odisseia, justamente de Homero. Mas também, depois que eles são abandonados pelo pai, que é um trauma bem grande na vida deles, eles acabam adotando alguns animais, e alguns animais bem doidos, assim, que é difícil da gente ver uma família tendo como animal de estimação. É o caso de uma mula. Gente, eles têm uma mula. E essa mula, esse animal, importa muito aqui na história. Ela tem um sentido aqui dentro do enredo, assim como os outros também, mas principalmente essa mula, que se chama Aquiles, um dos personagens da obra Ilíada, assim como os outros também. Tem um peixinho, tem o pombo que se chama Telêmaco, de Odisseia, enfim, pombo, vocês entenderam bem. Aí eu entro na construção dos personagens. Vejam que não é apenas o nome aqui que é curioso, né, de cada um. No final, na página 515, o narrador, o Matthew, ele vai contar o que aconteceu com cada um dos irmãos, e também ele diz assim: a essa altura você já sabe como que a gente é. E realmente, sabe, ele não precisava dizer isso pra gente já começar a sacar o que cada um tinha feito da vida, o que tinha acontecido com eles. Porque justamente eles são tão bem construídos durante o enredo, né? Faz tanto sentido que eles parecem pessoas reais. Eu adoro quando isso acontece, porque é louco, né? Nós, leitores assíduos, a gente passa por isso muitas vezes, de falar de certos personagens como se eles fossem pessoas de carne e osso,
mas aqui parece que eu conheço tanto esses irmãos, essas pessoas, esses personagens, que realmente dá para sacá-los muito bem. E isso não é algo assim negativo no sentido de não ser surpreendente ou de já esperar. Não, é porque é a personalidade de cada um mesmo. Como eu disse, a mãe dos meninos, aliás, figuras femininas aqui, a presença delas, apesar de serem 5 meninos, né, da família, irmãos, as figuras femininas, todas, são muito importantes e muito impactantes no enredo. Eu amei todas elas, a construção de cada uma. Mas eu até esqueci o que eu tava falando. Ah, sim, a mãe, né, dos meninos, ela é então uma imigrante e tem muito a ver com a história do seu país, com guerra, enfim. As histórias do Markus Zusak, eu percebo que são bem entremeadas pela história mesmo mundial. E isso é muito interessante, eu gosto muito de histórias assim. Mas também nós temos uma outra coisa aqui que eu tenho que citar, que é a presença das perdas, de diversas formas. Em diversos momentos do livro você tem isso. Os meninos tendo que lidar com a perda. E é muito caro isso para mim na literatura, essa discussão. Além de me envolver muito de forma emocional, mas eu também acho que é muito profícua essa discussão, sabe? Traz muito à tona. E isso ele também soube fazer bastante com uma menina que roubava livros por conta da narradora, que era justamente a morte. Então, aqui nós temos isso, são personagens que até parecem de carne e osso, como eu disse, que têm que lidar com problemas emocionais e também muito concretos que trazem um mundo pra gente. E vejam, a construção da ponte, a gente vai entendendo com o passar da história. Eu diria até que no fim isso nem importa tanto quanto o meio e todo o desenrolar das coisas e a gente entender o que está acontecendo aos poucos junto da narrativa. No final eu acho que quem é o construtor de pontes aqui é o próprio Markus Zusak. Mais do que o Clayton, o Clay, o personagem aqui principal, é o Markus Zusak quem constrói pontes nesse livro aqui. Se você ficou em dúvida se esse vídeo é uma indicação, é totalmente uma indicação. Leia esse livro, sério, leia Markus Zusak. Eu poderia dizer, sabe aquela coisa de querer ler até a lista de compras da pessoa? O cara, ele demorou 13 anos para escrever esse livro porque ele tinha essa ideia desde os 20 anos, né, a ideia do livro. Hoje ele tem uns 43, mas ele demorou 13 anos compondo a obra e dá para entender por quê, porque ela é muito bem amarrada. E deu certo, assim, é lindo, é simplesmente um livro lindo. Assim, e eu não posso deixar de mencionar que eu comecei a ler esse livro aqui quando eu recebi no Intrínsecos do ano passado, então, ó, o Construtor de Pontes, saiu nesse clube literário que é da própria Intrínseca, e ele sai bem antes do lançamento do livro, então eu já pude entrar em contato com a história há muito tempo, antes mesmo do lançamento. Aqui minha indicação para vocês fazerem parte do Clube Intrínsecos, porque você tem aí lançamentos incríveis em primeira mão. Fica aqui então a minha indicação de um lançamento para vocês que é muito bem escrito, que é muito bem construído, vale a pena ler. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê o seu joinha aqui embaixo se você gostou dele, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e até lá. Tchau, tchau!